Começa agora mais uma edição do programa Ciência na Prática, que tem o objetivo de popularizar o conhecimento científico produzido aqui na UFAM. É um projeto de extensão universitária do Grupo de Pesquisa em Comunicação, Cultura e Amazônia, o Trocano, da Faculdade de Informação e Comunicação. Você acompanha esse programa ao vivo pelo YouTube, nosso canal Portal da Ciência, e também pode assistir na TV UFAM, no canal 8 da Claro TV, às 9 da manhã e às 21 horas. Se você quiser saber mais sobre o mundo da ciência, segue o Portal da Ciência no Instagram, @portal.da.ciência. E também acesse o nosso site, www.portaldaciencia.net. Nesta edição, vamos falar de ciência, tecnologia e inovação no interior do Amazonas, dos desafios de fazer pesquisa no Alto Solimões, no Instituto de Natureza e Cultura, o INC, da UFAM, localizado na cidade de Benjamin Constant. Você vai conhecer uma incubadora que apoia soluções como a produção de tijolos a partir de resíduos orgânicos, a curadoria de arte indígena e a produção de biojoias a partir do artesanato regional. Vamos conhecer agora um pouco sobre o nosso convidado de hoje. Pedro Mariosa é mestre e doutor em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia, pela UFAM, bacharel em Administração pela Faculdade de Jaguariúna, professor do INC UFAM e coordenador da incubadora Impactas, com atuação em pesquisas sobre empreendimentos solidários, redes de valor e questões indígenas na Amazônia. Participa do grupo de pesquisa GP Valora e do projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, integrando também o Conselho Técnico da RAMI. Estamos recebendo aqui o professor Pedro Mariosa, que é professor do Instituto de Natureza e Cultura em Benjamin Constant, camp da UFAM, no Alto Solimões. Perfeito. Bem-vindo, professor Pedro. Obrigado, Alan. Primeiramente, professor, para quem nos assiste aqui no Ciência na Prática, nós tivemos aqui professores que atuam no interior, o professor Adelso Fernando, do ICSES em Parintins, né? Tivemos programas com professores que mostraram o seu trabalho nos seus laboratórios, inclusive, no interior. Fizemos em Coari, fizemos 2 programas, né, com professores de lá. E é a primeira vez que recebemos alguém do Alto Solimões. Legal, né? Legal. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E a primeira pergunta, né, para quem nos assiste, eu acho que quer saber como é que alguém que é do Sul, né, Sudestino. no Sul foi escolher trabalhar, né, numa área de fronteira, uma área muito importante, né, diga-se de passagem, para o Amazonas e para o Brasil, lá no nosso INC. Fala um pouco da tua trajetória até chegar lá, onde você atua hoje. Então, Alan, boa noite, todo mundo que está assistindo. Boa noite, Alan. Primeiro, agradecer esse momento aqui. Eu acho que visibilidade para o interior, a primeira coisa que a gente faz é agradecer e depois a gente tentar mostrar que a gente não é inferior e que a gente tem um monte de gente capaz e um baita potencial de desenvolvimento que agrega, inclusive, as ações aqui. E você, como um colega nosso que sempre integra as ações Capital Interior, a gente se sente sempre muito lisonjeado de estar no momento. Como que eu saí? Eu não sou sulista, eu sou sudestino, como dizem, né? Eu saí do Campinas, interior de São Paulo, uma cidadezinha menor, para Manaus, primeiro porque eu achei que eu teria muito mais propósito de vida, primeiro no individual. Estando em algum lugar, eu sou administrador de formação, né? Então, estando em um lugar onde a administração é mais útil para a área ambiental, do que eu ter que fazer uma outra graduação e me adaptar a um processo que me era mais, vamos dizer assim, mais interessante. Então, sempre gostei muito da área ambiental e, por conta de eu trabalhar no interior de São Paulo, sempre empreendedor na área da construção civil, fiz administração por necessidade. De repente, aqui eu descubro que a administração é útil muito para essa área ambiental que às vezes carece
de profissionais da área de planejamento de projetos, de organização de recursos humanos, de recursos financeiros. Então a gente entende que além dessa pegada ambiental, a gente também tem algumas necessidades, como a sua de comunicação, então de outras ciências que complementam essa área inter, multi e transdisciplinar. Então a gente vem para cá, para a Amazônia em primeiro momento, nessa ótica. E por que eu escolhi o Alto Solimões? Eu acho que é o contrário, né? O Alto Foi escolhido pelo Alto Solimões. Porque quando abriu, eu já fazia mestrado, tinha terminado o mestrado, estava fazendo doutorado em ciências ambientais, aqui na casa, aqui na UFAM, no PPG Casa, ao qual eu sou muito grato dessa oportunidade na ciência. Me foi dada por conta do PPG Casa. Agradecer a meus orientadores, a Olivia, o Henrique, e que a conjuntura que teve para eu ser escolhido para lá parece que aconteceu quando tinha que acontecer. Então, eu sempre fui muito ligado na administração a questões coletivas e organizativas. Então, inevitavelmente, eu acabei caindo primeiro para esse meu DNA, que é o empreendedorismo, mas também para entender as organizações coletivas como associações e cooperativas. E de repente eu olho o noticiário que abre uma vaga, várias vagas para o UFAM em vários lugares. E tinha uma vaga no Alto Solimões que era empreendedorismo, associativismo e cooperativismo. Eu falei, bom, né? Acho que a gente tem que tentar, né? Uma vaga sob medida. Os temas da minha vida. Então, ele é não conhecia ninguém no Alto Solimões. Então, não conhecia Benjamin Constant? Não conhecia Benjamin Constant. Sempre as minhas pesquisas antes foram feitas no Rio Negro, RDS do Tupé, o projeto do Tupé do INPE, que agradeço também, ao Edinaldo Nelson, a Veridiana aqui da casa. E sempre foram do Rio Negro, e de repente Alto Solimões, associativismo. As águas barrentas. Outro ecossistema totalmente diferente. Falei, acho que pode ser uma oportunidade. E dei sorte e competência ao mesmo tempo. Acabei passei junto com uma colega nossa super competente que trabalha com a gente até hoje, que é a Leonor Farias. Um abraço, Léo. Gosto muito dela. É uma colega de trabalho super competente também. E que também aceitou esse desafio de ir pro interior com a gente. E a gente é muito feliz onde a gente vive, onde a gente faz pesquisa. E era onde eu tinha que estar e sou muito contente por essa oportunidade. Olha, eu tive com o professor Pedro em Benjamin Constant no primeiro semestre, né, executando o segundo simpósio de comunicação, cultura e Amazônia, e esse relato que ele faz realmente, que é feliz, né, eu posso aqui dar testemunho que eu encontrei o Pedro e a sua equipe da Impactas, né, do seu laboratório, assim, muito motivados, né, muito felizes realmente de estar trabalhando no interior, né. Eu não conhecia Benjamin Constant, eu tenho uma relação familiar com Benjamin, porque um tio meu foi prefeito de Benjamin Constant, Maurício Barreto. Danata. Já é saudoso, né? Ótimo, meu tio. legal. Inclusive a doação do terreno para o primeiro camp da UFAM lá, ele que assinou, né? Olha, temos esse orgulho na família, né? Temos ligação. Exato. Depois meu pai foi estudar lá também letras língua inglesa. Olha que num convênio aí com a PUC, né? legal. Então o Benjamin estava aí na minha, né, com a ligação da minha família há um tempo. Eu não conheci no primeiro semestre, uma cidade muito acolhedora, né? O Instituto UNC é muito acolhedor, né? Eu gostei muito de estar lá no INC e encontrei você muito motivado, né? E a minha segunda pergunta vai nesse sentido, né? Uhum. Quais são os desafios, Pedro, que vocês encontram enquanto pesquisadores para fazer pesquisa de qualidade, pesquisa, né, de excelência que vocês fazem no interior do Amazonas? Desafio eu sempre entendo de duas formas, né? Então, aquilo que me motiva e aquilo que me impede, né? Então, desafio... Sempre que alguém me pergunta desafio, eu fico pensando não só coisa ruim, né? Coisa que me trava, mas também coisa que me motiva. Eu vou falar primeiro das motivações, que eu acho que é muito importante. Primeiro que é um ambiente muito sadio de trabalhar. Quando você comenta que o INC é acolhedor, ele é extremamente acolhedor. E às vezes o pessoal fala, poxa, é difícil morar no interior? Eu falei, olha, eu morei muito tempo em Manaus, eu acho muito difícil morar em Manaus. O que me fez gostar e amar Manaus, eu amo Manaus, é o círculo onde a gente estabelece nossas relações, né? Então eu tive um círculo familiar e de amigos aqui muito bom e que me proporcionou muitas oportunidades, como as que eu já comentei. E chegando lá em Benjamin,
no INC, eu também tive esse processo de acolhimento muito rápido. Então as pessoas são muito acolhedoras, a própria organização ela é muito acolhedora. Então isso é um dos principais motivos que alavanca a fixação das pessoas naquele lugar. Claro que muita gente vai entender as dificuldades de infraestrutura, é um município com N dificuldades, agora na seca pior ainda, e isso é muito problemático, mas ao mesmo tempo a gente tem um capital intelectual lá brilhante, então alunos de primeiro período, que vem do IFAM muito preparado, que vem às vezes da rede pública também muito preparados, então a gente recebe muitos alunos, lógico que tem alunos que não são, que não vêm de uma base tão bem preparada, como em todo lugar do Brasil, mas proporcionalmente falando, eu entendo que aquela região ali ela tem um capital intelectual nascente, muito forte, muito diferenciado de outros lugares. Então isso é outra coisa que me motiva muito ali. É muito diferenciado a qualidade dos nossos alunos de primeiro período, de segundo período, a vontade que eles têm de fazer pesquisa desde logo da primeira vez que pisa dentro da sala. Então é coisa que eu nunca vi em outro lugar. Assim. Então isso é outra das coisas que motiva. Outra coisa que motiva, antes de eu falar dos desafios complicados, né? É a região de fronteira, é uma região singular. Então você tem multiculturas, além dos povos indígenas extremamente forte ali e com uma diversidade muito grande. Você também tem essa relação de transfronteiriça, né? Então você pega municípios com vários colegas como Tefé, nessa seca acaba sofrendo muito mais do que a gente, né? Porque inevitavelmente a gente está do lado de uma capital do estado, né? Então a Colômbia tem o estado também do Amazonas, cuja capital fica a 20 quilômetros de onde a gente está e que recebe abastecimento. Da mesma forma, a gente tem o Peru ali do lado que planta muita coisa, então acaba abastecendo a cidade em distâncias mais curtas, né? Você pega Tefé muito longe da fronteira, Coari muito longe da fronteira, ao mesmo tempo muito longe de Manaus, acaba sofrendo muito mais com a seca, apesar de serem cidades mais estruturadas do que a nossa. Então essa mistura de línguas, essa mistura de saberes da fronteira é outra coisa que é sensacional. E a cultura pulsa em Benjamin Constant, então acho que isso também é outra coisa que motiva bastante. Então capital intelectual de primeira, acolhimento e um ambiente muito favorável de trabalho, onde a gente está muito livre para poder fazer pesquisa e extensão, que apesar, né, que o interior, o que acontece? Tem muita evasão, acaba sobrecarregando o professor com disciplinas, né? E isso é um processo que acontece em todos os interiores, inclusive lá. Mas ao mesmo tempo há muita autonomia para pesquisar os temas de interesse local. Então o capital intelectual muito bom, a região transfronteiriça um processo muito legal, essa questão da capital cultural também é um processo incrível. Então a gente vive bem, a gente tem boas relações, a gente tem bom potencial nascente naquela região. Sobre os problemas, é que apesar de a gente ter esse capital intelectual nascente muito forte, a gente não tem ainda um capital intelectual consolidado muito forte. Então, por exemplo, quando eu pego eu vou fazer um evento de divulgação e eu, recém-doutor, vou competir contigo, Alan, eu vou perder. Então, ou se tem equidade na formulação dos editais de fomento para pesquisa e extensão, ou eu, inevitavelmente, vou estar competindo com pessoas que têm o que eu tenho de idade de formação em doutorado. Então, é uma competição desleal a hora que você põe aquele item, porque os editais hoje eles estão sendo decididos por 01, 02, aí você pega aquele componente curricular do coordenador, o meu é fraco. Quer dizer, já tem uma consolidação. Uns editais que levassem em conta o recém-doutor, o doutor com média, né, já a formação, e aquele sênior, né? Sim, e também para os grupos, né? Grupos Exatamente. Emergentes e grupos consolidados de formas diferentes. Acho que a questão da equidade nas oportunidades de fomento é algo que a FAPEAM vem quebrando muito essa bolha, e queria agradecer muito a FAPEAM, porque a nossa trajetória na Alto Solimões, ela é fomentada quase que na totalidade pela FAPEAM, então todos os nossos projetos menores com editais específicos para mulheres, específico para o interior, é o que nos permite competir entre nós mesmos, assim. Então quem tem a elaboração um pouco melhor e quem tem já uma bagagem, quem produz ciência há um pouco mais tempo, acaba tendo essa competição não tão desleal quanto quando se incorpora capitais como Manaus, que já tem um capital estabelecido muito maior, né, de muitos mais anos.
Então, assim, esse acho que talvez a pior dificuldade. E a segunda é o custo, né? Um custo, às vezes é muito difícil a hora que a gente vai prestar conta de um equipamento, né? E aí a gente coloca o custo e fala assim, não, mas você está superfaturando esse equipamento. Falo, não, primeiro que o equipamento que a gente compra em Manaus, ele tem que chegar, em São Paulo ele tem que chegar a Manaus e já aumenta esse custo, e Manaus já sofre com isso, né? Você deve saber muito bem. Tem site que diz lá que frete grátis, né? Para todo o Brasil. Quando você coloca a região amazônica, a gente descobre que não somos Brasil para esses sites, porque entra o valor do frete. Né? Imagina para chegar em Benjamin. Aí né? mais 8 dias de viagem num barco, né? Então às vezes até a própria danificação dos equipamentos, aí tem que devolver, leva 90 dias para chegar lá, aí chega com problema, você fala, bom, vou devolver, aí volta 90, e tem que vir outro mais 90. Então isso acaba trazendo algumas coisas dos projetos, né? Então a questão do custo, muitas vezes de estruturar um laboratório, de dar condição para um pesquisador desempenhar da melhor forma o seu trabalho. Eu acho que esse é outro dos entraves principais, assim, porque é muito difícil explicar custos de gasolina, né, custos de equipamento, porque parece... São os custos amazônicos, Exatamente. né? Então, às vezes, você faz a formulação de um edital ou de uma política e você não leva em conta que, diferentemente de Manaus, se você pega um carro ou uma picape ou um ônibus e vai a campo, em Benjamin, por exemplo, você precisa pegar um barco. Muitas vezes você vai, inclusive, fazer uma viagem internacional, né? Eu ouvi muitos professores falarem isso lá, que as atividades de campo, por exemplo, que se faz no INC, né? Que um professor aqui em Manaus pode pegar um ônibus, né? Ir numa escola ou num campo, lá é uma atividade de campo internacional. Você vai atravessar uma fronteira para ir a uma comunidade, por exemplo, que está, né, no Peru ou na Colômbia. Então, esse tipo de diferença, né, não é levado em conta muitas vezes, né, Pedro? E acho que é o último, até para a gente começar a falar um pouco de pesquisa, é como pessoas de fora nos olham como inferiores em relação à capacidade de execução da pesquisa. Então muita gente chega, liga para a gente lá e fala, nossa, que legal o trabalho de vocês. Então, estou com um projeto, né? Vocês não querem entrar no nosso projeto? Então é assim, a gente tem que fazer um levantamento botânico, aí você aluga o barco para a gente, você recebe a gente aí, né? Quer entrar nesse projeto? Você não está me convidando para entrar no projeto, você está me chamando de equipamento da sua pesquisa. Então a subalternidade que colocam a gente, às vezes do interior para umas pesquisas, e não estou falando de Manaus, estou falando de centro-sul do país e às vezes até fora do país, que chegam imaginando que a gente é equipamento de pesquisa e não é. A gente tem capital intelectual ali muito forte. Então, assim, um dos desafios e problemas, e esse desafio é o que a gente tenta bater sempre em cima, é tentar inverter essa ideia do interior ser subalterno. Então, a gente tem no Alto Solimões, a última contagem, mais de 70 doutores naquela região ali. Então, 70 doutores já não é mais 3, 4 doutores como a gente tinha há 15 anos atrás, né? Há 10, 12 anos atrás. Hoje a gente tem 70 doutores desenvolvendo pesquisas brilhantes, né? E em redes de pesquisa que incorporam pessoas de outros lugares e que têm o seu protagonismo ali. Então, acho que esse desafio principal e que a gente tenta sempre bater de frente é que a gente não precisa e não deve ser subalterno à pesquisa. Então, se eu quiser pesquisar a Amazônia Legal como um todo, produzindo de Benjamin Constant, eu vou fazer. Eu tenho essa capacidade de fazer. Bom, se alguém da USP, com todo respeito, adoro a USP, sou de São Paulo, né? E a Unicamp, onde eu nasci na Unicamp, dentro do hospital da Unicamp, vai para lá e quer dizer como se faz pesquisa na Amazônia, por que eu não posso fazer? Por que eu não posso liderar essas iniciativas de pesquisa na Amazônia e de outros lugares também? Se envolve também, né, Pedro, captação de recursos, né? Vamos lembrar que não faz muito tempo, né, assim que o novo governo federal se estabeleceu, alguns países voltaram a dizer que disponibilizar recursos para o Fundo Amazônia, que parte desse recurso milionário vai para a pesquisa, né? E logo se falou na criação de um MIT sobre a Amazônia, não na Amazônia, mas lá no Sudeste, né? E houve toda uma reação das instituições de pesquisa, né? Da Amazônia, dizendo, não, nós temos sim capital intelectual para desenvolver pesquisas aqui. E se tem recurso, você tem que investir esses recursos naqueles que estão aqui
né, fazendo pesquisa historicamente. Não há nenhum problema em se associar, é claro, a outras universidades. Não há nenhum tipo de xenofobia nisso. É uma questão de você colocar recurso, né, e acreditar, como você falou, no pesquisador que atua na Amazônia. Que esse, com certeza, está mais próximo dos sujeitos da pesquisa, dos objetos da pesquisa, né, e com certeza vai ter condição de fazer um trabalho melhor, acredito eu, né, e pode se associar com quem quiser se associar. Mas nós temos que ser protagonistas, né? Acho que isso tem que ficar bem claro, né? Perfeito. Agora, falando aqui, né, do seu trabalho já lá no INC, Legal. né, vocês têm lá o que vocês chamam de sistema de projetos, né? Fala um pouco o que é esse sistema de projetos, como nasceu esse sistema de projetos. Tá, eu vou tentar ser sucinto, né? Aproveitando a ideia, a conexão que você fez do MIT, assim, eu não vejo problema algum de você criar o MIT da Amazônia, porque se eu quiser estudar sobre o Antigo Egito, eu vou lá e estudo. Ninguém... Acho que não tem isso. Ninguém pode me barrar de fazer esse processo, como eu nunca vou barrar São Paulo de estudar a Amazônia, mesmo porque eu sou paulista, estou aqui, fui muito bem acolhido. Então, o Provalor também surge, que é o nosso carro-chefe desse sistema de projetos. Então, ele é um sistema de coisas da ciência, tecnologia e inovação, não só de projetos. Começa em 2018, com o Provalor, que se estabelece bem no Alto Solimões, mas tem as perninhas aqui, tem as perninhas no Sudeste também, pesquisadores em vários lugares do Brasil, que ele, na verdade, vem para levantar o que se tem de valor na Amazônia. Então, a gente começa sempre com esse processo. Por quê? Exatamente por isso que você comentou agora, né? Fundo Amazônia reestabelece. Aonde o Fundo Amazônia vai colocar o aporte do seu dinheiro? Aonde você tem mais consolidadas as instituições que executam pesquisa. Então, a gente tem, como por exemplo, o INPA, que é quem mais produz ciência na Amazônia, sobre a Amazônia. Então, precisa ser reconhecido isso. Ao mesmo tempo, quando você vai para regiões como Benjamin Constant, como Parintins, como Humaitá, como Imperatriz no Maranhão, como Cruzeiro do Sul, no Acre e outros centros... Vou trazer aqui para Coari, que é a minha cidade. Coari, a sua cidade, também. Às vezes a gente não tem informações sobre essa estrutura. Então, o Provalor, ele nasce de um problema de pesquisa que surgiu ao longo de uma pesquisa que a gente estava fazendo sobre a castanha. Então, a gente entrou em contato com uma das organizações responsáveis por levantamentos de associações e cooperativas no Brasil e perguntou, né, se tinha alguma base de dados que a gente poderia analisar, alguma informação se tinha sobre a Amazônia Legal, do que se tinha, do que se não tinha. E a gente recebeu algumas respostas muito duvidosas, assim. Então, responderam dizendo para a gente que a gente tinha 300 associações e cooperativas na Amazônia Legal como um todo, sem especificar a classificação. Aí eu fiquei pensando, falei, nossa, eu acho que, assim, bem senso comum, observado empiricamente, eu acho que deve ter 300 associações de mototáxi só em Belém, né? Se você for pegar. Falei, esse número está muito subestimado. Então, o que acontece com a pesquisa, ciência, tecnologia e inovação? Às vezes a gente tem esses números muito subestimados. E não está fácil acesso a esses números, né? Essas informações não é fácil acesso. Eu falei de 70 doutores no Alto Solimões, onde que eu apuro esse dado? Não é um negócio que eu entro e pego fácil esse dado. Não é simples isso, né? Quantos laboratórios tem no Alto Solimões? Que serviços eles prestam do Alto Solimões? Qual que é a estrutura que eles têm? O que eles precisam para manutenção essa estrutura? Então, essas são perguntas muito difíceis. A gente foi começando a encavalar um monte de pergunta atrás da outra e viu que tem várias coisas que têm valor na Amazônia, por isso que o projeto se chama Provalor, Redes de Valor na Amazônia, e que às vezes não tão evidentes. Então, muito dessa que a gente chama de subalternidade ou dependência, ou alguma palavra mais simples, né? Inferioridade, às vezes, do recurso e da intencionalidade de pesquisa no interior se dá por essa fragmentação de dados. Então, a gente tem uma fragmentação de dados muito forte e o projeto Provalor começou a contestar esse dado de 300 associações e cooperativas. Só para dar spoiler do final do processo, a gente, em 2022, lança a primeira versão de um protótipo nosso, que a RISA vem e dá o aporte de tecnologia para a gente poder lançar ela, uma base de dados de só agricultura familiar.
tirando a associação de médicos, tirando a associação de trabalhadores, tirando a associação de mototaxistas, tirando a associação de táxi, só de agricultura familiar. Quer dizer, do mundo das cooperativas, vocês pensaram só agricultura familiar. Quem produz, né, é agricultura familiar. E aí quem está ainda com na época, hoje é o cadastro da agricultura familiar, mas na época era o documento de aptidão ao Pronaf jurídico ativo. A gente levantou 1.300 nos 772 municípios da Amazônia Legal. Ou seja, estimava-se que tinha 300 de tudo associações trabalhando com cooperativismo. E somente na agricultura familiar vocês chegaram a um número mais de 4 vezes maior. Mais de 4 vezes maior. Só em um nicho, né? Então a gente começou a entender, e isso é importante. Por quê? Porque vamos imaginar uma empresa que produz bebidas e precisa de alguém que produza muito açaí. Aonde está esse açaí? Eu não consigo, como uma empresa, comprar de um produtor de açaí, mas consigo comprar de uma associação de produtores que consegue me atender razoavelmente bem. Na castanha, a mesma coisa. Às vezes eu não consigo comprar de um castanheiro, mas às vezes eu consigo comprar de uma mini agroindústria que produza uma quantidade razoável de castanha para atender o mercado. Então a gente começou a mapear essas organizações coletivas de produção, de comercialização, de beneficiamento da agricultura familiar e chegou nesse número. Um pouco mais para frente, a gente hoje trabalha com várias bases de dados. Então, o que é o ProValor, essa rede de valor? O que tem valor na Amazônia? Não somos nós que definimos. Então a gente atende às demandas da sociedade para isso. Então já chegou para a gente, o que tem de estrutura no interior e nas capitais da Amazônia Legal? Então a gente tem uma base de estrutura de ciências, tecnologia e inovação. O que é isso, Alan? Só para tentar pincelar um pouco mais detalhado, é que o que tem de pesquisa na Amazônia? Então, você entrar no site do MEC ou MCTI, você consegue levantar as ICTs. Você consegue facilmente levantar o que tem de IES e o que tem de ICTs na Amazônia Legal. Aí responde para mim, o Hospital Tropical faz pesquisa? O Hospital Tropical aqui de Manaus, responde para mim. Sim. Faz. Muito forte. Sim. Um centro de pesquisa, a Fiocruz faz? Sim, também. E não estão nesses mapeamentos. Então, assim, se a gente for levantar em consideração, quem faz pesquisa, o que tem de estrutura de ciência e tecnologia, cada órgão adota um mecanismo, a gente tenta juntar isso, né? Então, a gente considera qualquer espaço que desenvolva pesquisa, para a gente criar a nossa base de dados de estrutura de ciência e tecnologia. A gente tem dos PPGs, então você quer estudar ecologia na Amazônia. Onde você estuda? Você vai entrar no site da CAPES, você vai entrar, aí você vai clicar nas áreas, você vai escolher ecologia, aí depois você vai digitar o Eu Não Sou Robô, aí você vai clicar na faixa de pedestre, aí a hora que você aceitar, aí você vai entrar, ele vai só te dar a área dura que tem ecologia. Mas se você for pensar um programa de pós-graduação, não é ali que ele escreve aquilo que ele realmente faz, são nas linhas de pesquisa. E isso é muito difícil a gente levantar. Então a gente também tenta trazer valor do que se tem. Isso é um trabalho, assim, né, popularmente de formiguinha, né? Exato. De entrar em cada, né, no caso dos programas de pós-graduações, de PPGs, né? Entrar em cada site, olhar a linha de pesquisa. Os que tem atualizado. Nos casos, eu me lembro quando eu visitei você lá, você estava me mostrando essa questão das cooperativas, né? Uhum. Que é ligar para o número que aparece, né? Na internet daquela cooperativa, falar com a pessoa lá, né? Claro. Descobrir se tem, o número funciona, se o endereço, se está funcionando. Quer dizer, é um trabalho, muitas vezes a pessoa pode estar assistindo a gente, para que vai servir isso, né? Você já até falou um pouco, mas se alguém quiser contratar um serviço de cooperativismo, como você falou, em qualquer área, através desse momento vai saber onde está. Né? Se alguém quiser levantar pesquisas sobre determinada área do conhecimento, por exemplo, o levantamento dos programas de pós-graduação, vai ajudar. Onde estão os pesquisadores que pesquisam, por exemplo, informação e comunicação na Amazônia? Está aqui na FIC, né? Mas isso tem que... não é fácil achar. E às vezes você entra lá no site da CAPES, está lá, multidisciplinar. Exato. Não sabe qual é a área, que né? faz, né? Agora, assim, do ProValor, vocês evoluíram aí também para um grupo de pesquisa. Sim, certo? Perfeito.
E me fala um pouco desse grupo de pesquisa que vocês têm pesquisado por lá, alguns resultados que vocês têm alcançado. Então, o ProValor, ele é esse catalisador do sistema de coisas em CTI que a gente tem. Então, a gente não determina o que tem valor. Então, a gente tem pesquisadoras que estão estudando, por exemplo, museus. Então, se museu tem valor para a Amazônia, a gente vai levantar dados sobre museus. Tem outros que estão trabalhando governança, alguns trabalham logística, outros trabalham as startups, outros trabalham o fomento. Então, a gente vai, conforme as demandas da sociedade, a gente vai montando esses processos. E teve 2 em destaque, não só o grupo de pesquisa, Alan, que eu queria destacar contigo, mas também a nossa ação de extensão mais importante, que é a Impactas. O grupo de pesquisa, ele nasce também de uma demanda latente. Então, o GP Valora, coordenado pela professora Leonor Farias Abreu, um abraço, Léo, já falei dela, muito importante para a gente, e que ela identificou que, normalmente, nesse processo de inversão dessa subalternidade, da gente começar a cortar a dependência do interior da Amazônia, de criar um grupo nosso, porque a gente estava vinculado aos grupos de Manaus. E obrigado, Manaus, com todo respeito, assim, a questão não é essa. É um processo de maturação natural de formação de recursos humanos, né, e que vai levar à criação de novos grupos, e sim, isso é normal. E isso não é uma rivalidade, é um processo natural de crescimento. E o grupo depois vai trabalhar também em rede. Né? Claro, e já trabalhamos, acho que a questão é essa. Mas a Léo funda o GP Valora ainda esse ano, então ele vem um processo de estudo, mas que ela se consolida esse ano, e que trabalha principalmente o ingresso dos mais jovens nessa vivência de pesquisa. Então, como a gente explicou, qual que é o desafio de interior? É que às vezes o professor ele se vê muito sobrecarregado, porque sai 2 de remoção, sai 2 para pós-graduação, e às vezes a gente fica com um contingente de pesquisa de professores muito baixo, o que isso nos sobrecarrega na docência. Então a Leonor começou a organizar esse processo, a gente comprou essa ideia no ProValor, de criar esse grupo de pesquisa chamado GP Valora, para começar a dar vazão à entrada desses alunos já para a vivência do laboratório, da pesquisa, da extensão dentro do grupo. A gente tem um resultado... um aumento do PIBIC, não é isso? Que é o nosso programa de iniciação científica aqui da UFAM, né? Desculpa ter te interrompido. Não, perfeito. O primeiro resultado que a gente tem é que a gente aumentou só no curso de administração 700% os bolsistas, fora os voluntários, de PIBIC. E o que isso significa? Significa captação de recursos para o interior, porque o PIBIC ele está aí, a UFAM tem o número de PIBICs dele e a FAPEAN também. A partir do momento que entra uma doutora como a Leonor, o nosso coordenador acadêmico que é mestre, o Antônio Wagner, com as vagas dele, eu entro, a gente começa a criar esse movimento coletivo para trazer essa juventude, e inevitavelmente acaba indo mais recursos para a pesquisa do interior, descentralizando esse processo, que traz mais equidade, que fomenta mais... Forma novos pesquisadores. Forma novos pesquisadores, perfeito. Então, acho que o principal resultado no momento do GP Valora, que é muito novo, e tudo isso que eu estou comentando, quem está assistindo, e Alan, é muito novo. Então, assim, a gente está tentando estabelecer um novo paradigma para inverter essa subalternidade no interior, para inverter essa dependência do interior e começar a ser protagonista e também fomentar a capital de coisas importantes, né? Começar a abastecer a capital também de capital intelectual, a partir do momento que vai um desses de iniciação científica fazer um mestrado fora, fazer um doutorado em outro estado, volta para o grupo de pesquisa, desenvolve as suas pesquisas. A partir do momento que a gente recebe pós-graduandos para dar uma estrutura para eles poderem fazer a pesquisa. Então o GP Valora é muito importante para organizar essa produção científica, nossa, sim, de todos, graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, mas principalmente focado em trazer essa base desde o primeiro período. Então a gente tem alunos de primeiro período que já estão entrando como voluntário, depois conseguem o PIBIC nesse processo. E a extensão que eu comentei com você é que um desses projetos do ProValor também se destacou para a gente pensar um passinho um pouco mais extensionista e não só nesse mundo de base de dados, que é a incubadora de negócios de impacto do Alto Solimões. Exato, que eu ia falar agora, né? Sobre a Impactas, né? Surge essa incubadora e a partir dessa incubadora vocês começam aí a ajudar pessoas
através de startups, elas vão propor, né, a criação dessas startups, e já tem algumas aí que já tem produtos, né? Sim. Pedro, fala pra gente aqui alguns dos produtos que vocês têm. Eu sei que vocês têm aqui produtos como tijolos produzidos a partir de resíduos orgânicos e sólidos. Perfeito. Tem também uma incubadora que trabalha com arte indígena, Curadoria. né? Curadoria, e também de artesanato. Sim. Né? Para biojoias, né? Fala um pouco dessas três aí. Eu sei que tem mais, mas vamos conversar sobre essas três. Tá, alguns passinhos antes para entender que eu já, se a gente tiver oportunidade, a gente explica um começo da Impactas, mas não sei se a gente ajuda, mas a gente tá ao lado de quem tem ideias para solucionar problemas locais. Então, a primeira coisa que a gente sempre tenta desmistificar as coisas, né? Primeiro que o interior pode, eu acho que essa é a primeira coisa. A segunda é que a gente tem um conceito de startup que é diferente do Vale do Silício. Então, a startup, aquilo que começa a crescer para a gente, né? Startup, né? As soluções para os problemas regionais. Então, a gente considera startup toda solução, não precisa ser uma empresa, Alan. É uma solução que resolve o problema de milhares ou milhões de pessoas na Amazônia. Então, para a gente, o que é startup? Quando a gente fala que a gente tem startup na Amazônia? Qualquer solução do problema de milhares ou milhões de pessoas. Por que a Impacta sai daí também, né, desse sistema Provalor? Nosso colega Lenison, que é o secretário do Provalor, que é finalista da administração, que é iniciação científica brilhante, ele trabalha com a gente o mapeamento das startups. Porque a Pipe Social, que é uma das que inverte também essa subalternidade, fez um levantamento brilhante, levantou 70 startups na Amazônia Legal, muito acima daquilo que o Sebrae, que também faz homericamente muitos trabalhos de levantamento, mas que às vezes não leva em consideração algumas questões específicas da Amazônia, e o Sebrae é o nosso apoiador da incubadora, então a gente entende que são metodologias diferentes, né? Algumas mais abrangentes, outras mais específicas. A gente, como se foca na Amazônia, a gente consegue esmiuçar um pouco os dados melhor e produzir mais resultados. Então, aquilo que o Sebrae faz em um nível muito macro, e a Pipe Social com 30, e a Pipe Social com 70, a gente fez município a município da Amazônia Legal e levantou 840 startups que receberam fomento. Então, fomento público, fomento privado, de algum edital, do MCTI como Centelha, do Inova Amazônia do Sebrae, do Jornada Amazônia da Fundação CERT. Então, a gente levantou mais de 800 em vez de 30. Porque isso, a gente trabalha que receberam recursos para desenvolver suas soluções. Imagina, então, que validaram a sua ideia. Exato. Imagina aqueles que não conseguiram acessar o recurso, mas que têm também proposta de soluções. As nossas ainda estão nessa fase de captação de recursos. Então, nesse mapeamento, por exemplo, ainda não entraria. E esse mapeamento já revela um número quase 10 vezes maior. Então, daí surge a gente também pensar, né? Então, a gente teve um aluno de TCC chamado Cleiton, um abraço para o Cleiton, que ele levantou as premissas para desenvolver o empreendedorismo na região. E aí ele chegou à ideia da incubadora, se chamava Incubadora Sol a Sol, solidária do Alto Solimões, e que trouxe algumas premissas para a gente poder pensar que o desenvolvimento ali ele tem que ser induzido, ele tem que ter esse aporte para que os negócios, primeiro, desenvolvam ideias inovadoras e não mais do mesmo dentro do que a gente tem ali, considerando que, Benjamin, a cada 100 pessoas economicamente ativas, 5 têm emprego formal, 95 o emprego informal, então a gente precisa de algum mecanismo que impulsione esse processo. Cleiton brilhantemente defendeu o TCC dele com uma base ótima para a gente poder fazer esse processo, e aí nasce a Impactas, que é uma incubadora para pensar impacto socioambiental. Então essas três que você comentou, que trabalha com tijolos ecológicos, com a moda indígena, e eu vou falar 4, tá? Com a curadoria da arte indígena e com a organização para elevar de status do artesanato a biojoias, todas elas têm o que a gente chama de impacto socioambiental, que é, por um lado, a gente conseguir medir esse impacto social, ambientalmente, culturalmente falando. Então,
grafismos eu consigo proteger, quanto território eu consigo proteger, quantas pessoas eu entro na inclusão produtiva, como que eu dou dignidade para as pessoas, quantas árvores eu deixei de desmatar, quantos metros quadrados eu deixei de agredir, e ao mesmo tempo tem que produzir receita, tem que produzir nota fiscal, porque se a renda é um problema estrutural daquele espaço, a gente entende que tem que ter a renda. Então, todas essas ideias, ela tem que ter a capacidade... Tem que ser viáveis economicamente. E gerar nota fiscal. Tem que gerar agora, nota só para a gente, já que você falou 4, agora você vai ter que explicar 4 dessas soluções. Então, esse tijolo, a partir de resíduos orgânicos e inorgânicos, né? Orgânicos e sólidos, como é que é essa solução? É uma startup chamada EcoWaste. Ela é predominantemente, quase que a totalidade de mulheres que identificaram que um dos principais vetores de desmatamento do espaço nosso são as olarias, que isso está intrínseco à atividade da olaria. É queima de lenha, que é fruto de desmatamento, né? A questão do solo, que é explorado por conta do barro, sim, que são usados nas marombas, né? Sim, que é necessário, enfim, acho que a questão não é essa, é necessário a produção de tijolos. Só que ela provoca esse passivo ambiental muito forte, que é cada 10 árvores adultas para 1.000 tijolos. Então, a cada 1.000 tijolos que você tem, você acaba com 10 árvores adultas. E como ali é uma região que não tem um manejo madeireiro para essa atividade, isso pode entrar qualquer madeira dentro. Você pode queimar castanheira. E os tijolos propostos, eles são produzidos a partir de que matéria-prima e o impacto deles? Ele tem uma filosofia EcoWaste que eu acho que é muito importante. É misturar um resíduo orgânico, um resíduo sólido e evitar a queima ou eliminar a queima. Por enquanto, dos protótipos que as meninas criaram, que são pesquisadoras brilhantes, Sindel, Diandra, Silvana, o Jackson, que é o nosso guerreiro, e a Stephanie, esses tijolos que eles desenvolveram nessa premissa, resíduo sólido, orgânico e a não queima, pode ser de diversas composições. Então elas estão nessa fase de pesquisa, mas já conseguiram, com caroço de açaí associado ao resto de vidro, de garrafa de vidro, produzir um tijolo. Então tem o solo cimento, tem lodo de estação de tratamento de água, tem vários compósitos orgânicos. Então, que aquele lodo que se acumula nas estações de tratamento de água pode ser transformado em tijolos ecológicos, vamos dizer assim. Qualquer resíduo orgânico combinado com um resíduo sólido, que pode ser garrafa de vidro, por exemplo, pode ser resto de marmita de isopor, mais o processo da não queima, que pode ser através de prensa, através de cimento e outros produtos. Então, inclusive são resíduos que na natureza vão levar muito tempo para se decompor ou nem vão, né? O processo, por exemplo, do cimento. Mas o cimento também é nocivo. Mas você reduz a quantidade de cimento. Então, um bloco de concreto que vai ser 70% de cimento, elas conseguem com 30% fazer um bloco de cimento mais ou menos na mesma qualidade. Então, ainda está em fase de desenvolvimento, mas elas estão se mostrando num modelo de negócio de combinar não queima, o sólido e o orgânico, a capacidade de se reduzir um passivo ambiental e formar um ativo econômico dentro desse processo. Então essa é a startup EcoWaste. A gente tem a Puacana, que também são meninas brilhantes, pesquisadoras brilhantes, que desenvolveram um processo de fazer a curadoria das coleções da arte indígena. Então atualmente elas estão desenvolvendo a linha dos matis e estão trazendo, primeiro, a clareza do processo de aquisição das peças com os matis, o que tem de significado cada peça, quem pode usar cada peça. Então, o matis tem alargador que só pode usar líder com mais de 30 anos. Então, não é qualquer pessoa que pode ir lá comprar um produto desse. Então, você tem todo um respeito do processo. Tem peças que certas pessoas podem usar, tem peças que não podem ser comercializadas. Então, faz o contato com o povo indígena, vê o que eles querem dar publicidade e tenta agregar junto com a informação da peça, de onde ela vem, como que ela é feita, quanto demora-se para fazer um processo dele, quais são os materiais que são usados, qual o conhecimento associado, agregar valor para isso, e tudo que é agregado de valor é dividido entre quem faz a curadoria e quem produz o processo. Então é um processo de justiça na cadeia da produção, né? Tornar ela mais justa na distribuição, em vez de trocar por roupa ou vender a R$10 no artesanato,
e lá na ponta isso ser vendido por $3.000, você ter uma horizontalização um pouco melhor dessa cadeia, e ao mesmo tempo que valoriza a arte feita na base e dá identidade a essa arte. Então esse é o processo da Poacana. Tem a Icaben, que trabalha moda indígena. Então, os Estados Unidos, por exemplo, tem todos os grafismos indígenas patenteados, o Brasil não. Então, ele está fazendo um processo de proteção, primeiro dos Cambeba e também os Cocama, para produzir roupas a partir dos grafismos que esses povos também estão querendo dar publicidade. Então, ele está desenvolvendo peças únicas de alta grife consorciada com o significado e aquilo que traz de bem ou que pode ser publicizado de um grafismo indígena. Então são peças de roupas únicas, é a nossa Fashion Tech, chamada Icaben, Joeliton, indígena, colega nosso também, da administração, que está tomando frente, envolve outras pessoas também. E por último a Tecoá, tem mais, tá? Mas a Tecoá que trabalha com bioinsumos da produção artesanal local, para elevar de status de artesanato a biojoia, o que é produzido de arte na região. Então o que acontece naquela região? Muito pela desvalorização de quem vem de fora e compra esses artesanatos, como expliquei, muitas vezes você gasta 4 dias para fazer uma peça e troca por roupa, troca por sapato, né? Começou-se a precarizar o processo de produção de muito desses artesanatos. Então adquirir miçanga de plástico, tintura química, para poder acelerar às vezes esse processo, porque sabe que muitas pessoas que vêm de fora não valorizam todo o conhecimento tradicional associado desse processo. Então a Tecoá começa a recuperar, por exemplo, o processo de produção de tintas naturais. Então está sistematizando alguns conjuntos de tintas para que as artesãs locais possam ter acesso a essas tinturas num preço mais reduzido e com uma melhor qualidade do que uma tintura química, que às vezes solta na roupa com a umidade, com o suor. Então são tinturas de melhor qualidade, num preço mais acessível, tirada do material ali para um artesanato que possa agregar a ideia dessa biojoia um pouco mais forte. Então essas 4 são as 4 que estão fortes com a gente, em pré-incubação ainda, em outubro termina a pré-incubação, essas 4 provavelmente vão ser levadas à categoria de incubação, e aí para produzir as soluções locais que tanto a gente precisa ali na região. Bom, então eu acho que ajuda. Você falou assim, não sei se ajuda, mas pelo menos não atrapalha, né? Eu acho a gente que atrapalha um pouquinho em alguns momentos, mas é um aprendizado. A gente está aprendendo a fazer esse processo. Mas como você falou, tudo é novo, né? Eu acho que esse processo de desenvolvimento, né, de soluções, produtos, em parceria com os povos indígenas, com os povos originários, garantindo a eles, né, a participação efetiva na decisão daquilo que vai ser ou não comercializado, né, e na discussão do valor e na partilha daquilo que é aferido a partir dessa comercialização, é uma coisa fantástica, né, a ser feita. Acho que um modelo está sendo criado aí, como você falou, está sendo desenvolvido, porque o que nós vemos muito é essa apropriação feita da cultura dos povos originários e de outras culturas, e sem nenhum tipo de participação, discussão, e sem benefício, inclusive, para as comunidades, né, que desenvolvem esse conhecimento, né? Então isso é um trabalho muito importante, esse que vocês estão desenvolvendo lá. Só um detalhezinho, que essas 4, por coincidência, que a gente acabou tocando em povos indígenas, essas 4 têm a liderança de uma pessoa que é autodeclarada indígena à frente desse processo, ou acompanhando e fazendo parte do desenvolvimento desse processo. Então todas elas têm na sua equipe pessoas pertencentes a algum povo indígena da região. Então, acho que isso faz toda a diferença, né? É um detalhe, né? No INC, quando eu estive lá, eu tive a informação que em torno de 70% dos alunos autodeclarados se autodeclaram, né? Autodeclarados. Fora os que ainda não passaram por esse processo de apropriação. Declaram que são originários de algum povo indígena, né? Isso é um número muito grande. Riqueza cultural muito importante, né? Pedro, vamos falar agora do Pactas. Legal. Que é o Parque, né, de Ciência e Tecnologia do Alto Solimões, é isso? Parque Científico Tecnológico do Alto Solimões. Muito bem. A ideia da incubadora nasce não só de um TCC, não só de um projeto de pesquisa, não só de uma demanda de mercado, mas também uma indução de um processo de inovação que se passa na região. Então, em 2020, vem a professora da UFAM, Tatiana Shaw, com uma missão do Alto Solimões
estava então na Secretaria de Ciência e Tecnologia, para poder pensar quais são as possibilidades da gente desenvolver a tecnologia, a ciência, a inovação de uma forma mais efetiva na região. Isso gera algumas consequências, né? Então, desse processo nasce o Pactas, que é coordenado pela doutora Tassiana Coutinho, que é da UFAM, mas surge numa ideia tripartite, né? Então você tem o IFAM à frente desse processo, a UFAM e a UEA na gestão desse Parque de Ciência e Tecnologia, ou que a gente chama Parque Científico e Tecnológico do Alto Solimões. Então, em 2020, o Ministério do Desenvolvimento Regional, então, agora o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, faz um aporte para que a gente comece a organizar essa área de inovação e esse catalisador da inovação, da tecnologia na região. Então, o Parque de Ciência e Tecnologia, ele é como se fosse esse centro gravitacional e que proporciona oportunidades de inovação para a gente nessa região. Então, por exemplo, deriva desse processo o Centro Mapati de Bionegócios do IFAM, deriva desse processo a incubadora do INC e da UFAM, que é a Impactas, a incubadora de negócio de impacto do Alto Solimões, ao qual a gente acabou de comentar algumas ações, e deriva também entreposto de pescado em Atalaia e algumas outras ações. Então, o Pactas, ele é esse parque científico e tecnológico com previsão de se estabelecer fisicamente em agosto de 2025, ele nasce com essa propositura de articular essas 3 grandes ICTs que a gente tem ali, para poder dar um impulsionamento no desenvolvimento científico e tecnológico da região. E aí, a Impactas, além desses processos endógenos, também tem esse processo exógeno que impulsiona para que essas coisas aconteçam. E a gente vai inaugurar esse ano o laboratório de coworking, então a parte física da Impactas, por volta de setembro, outubro, e muito do que vai ter ali dentro em parte, doação do INC, muito importante, então a direção nos apoia muito nesse processo, fez as tripas coração para conseguir um ar-condicionado para a gente, para conseguir reformar a sala, para ceder um espaço ótimo para a gente. A FAPEAM, queria agradecer a FAPEAM mais uma vez, sempre, que aprova a gente no edital de pró-incubadoras, entendendo a sensibilidade da gente estar começando e precisar desse impulso inicial para se estabelecer e ter essa estrutura, e também pelo Pactas, que conseguiu desafogar esses outros entes, a partir do momento que consegue cadeira para a gente, lousa digital, projetor, armário. Quando o Pactas consegue fazer essa catalisação e nos proporcionar esse tipo de coisa, sobra orçamento nas outras mãos para a gente conseguir equipar os outros pesquisadores, para poder estar ali e poder cumprir esse nosso sonho de ter uma estrutura adequada para produzir ciência, inovação e extensão na região. Isso você falou, Pedro, né? Havendo a infraestrutura necessária, o ambiente, colocando a infraestrutura, né, e toda, né, o que é necessário para o pesquisador produzir no interior, ele vai produzir com qualidade, como tem produzido, apesar de não ter ainda as condições ideais, né? Mas não é necessário que ele continue fazendo isso, é necessário que a gente dê essas condições. Eu acho que à medida que a gente vai melhorando essa infraestrutura, né, os nossos pesquisadores vão, né, responder à altura e vão mostrar os trabalhos que estão produzindo, né? E mais ainda, vão conseguindo, nesses mesmos editais maiores, né? Então, por exemplo, o Pró-Incubadoras, ele é um edital do Estado, ele não é só para o interior. Então, a partir daquele fomento lá atrás da FAPEAN, de fortalecer os grupos do interior, você começa a ter uma infraestrutura que a gente consegue falar nos próximos editais, olha, a gente já tem uma estrutura. Já tem um portfólio, já tem infra para executar. Tem pesquisadores, tem todo um processo. Exatamente. Agora vamos falar aqui no final, né, de um trabalho que está sendo desenvolvido, acho muito importante, né, lá no INC. Teve agora o Forgim, né, que foi o fórum, né, de gestores, né, do interior, e que se trabalha a possibilidade de criar uma universidade, né, de tornar, né, o nosso Instituto de Natureza e Cultura uma universidade ali no Alto Solimões, numa tríplice fronteira, né, uma região muito importante para o Brasil, né, não só para a Amazônia, né? O que você pensa, Pedro? Acho que desse projeto, acho que esse é o caminho realmente para o fortalecimento da ciência, tecnologia e do ensino superior aqui na Amazônia, né? Vamos pegar alguns exemplos exitosos e
falhos nesse processo para a gente poder pensar ali. Primeiro, já me posicionar o que eu penso disso como professor, como pesquisador ali. Sempre vai ter pessoas que entendem a favor, entendem contra, ou ainda não formaram opinião. Eu, individualmente, a única opinião que eu posso dar é que é um processo natural. Eu acho que o INC fez 18 anos, tem que sair de casa, né? O INC está com 18 anos. Criou maturidade, aprendeu os processos administrativos, está formando seus laboratórios, suas estruturas físicas. Você teve lá, viu que a gente tem estrutura física adequada para iniciar esse processo de autonomia. Isso no Pará aconteceu, né? Então você pega a UFOPA, você pega a Unifespa, a Rural, e então você tem as unidades federativas que não é o FPA, né? No Pará isso foi um processo natural, que a gente entende que no Amazonas também tem que ser um processo natural. Claro que se você pega há 15 anos atrás, ou há 18 quando for formado, talvez a gente não tinha maturidade suficiente para lidar com as questões de receber alguém de fora, de alocar as pessoas e os recursos da forma mais adequada, mas que agora a gente tem essa capacidade de ter autonomia nos recursos, de saber alocar esses recursos da melhor forma possível. Então eu entendo esse processo, da independência do Alto Solimões, e acho que não só do Alto Solimões, né? A independência do interior do Amazonas e da Amazônia, um processo que, primeiro, é super importante, como você está pensando no campus se consolidando, né? O campus de São Gabriel da Cachoeira, se começar sozinho, provavelmente vai ter dificuldades, porque ainda não foi um processo que necessitou de troca de experiências, inclusive de gestão, até se ganhar uma maturidade. Ali o INC já criou, já tem essa capacidade, e isso é um processo totalmente natural e necessário de autonomia do campus. O processo de, como você falou, de discussão dentro da própria comunidade do INC, de amadurecimento, para que os caminhos sejam sempre de decisões coletivas, seguras, né? E como você falou, inclusive eu queria aqui também reconhecer, eu estive lá, né, e vi o campus, parabenizar a professora Marinete Mota, né, que é a diretora do INC, o professor Antônio Wagner, que é o coordenador acadêmico, incansável, né, eu fico cansado só de ver as redes sociais dele, né, também o coordenador administrativo, o William Rafael, também outra pessoa assim muito, né, resolutiva. Do ar-condicionado que eu falei, que rala e corre atrás ao resolve tudo, ótimo. Uma pessoa muito... Acho que são pessoas, eu encontrei no INC, pessoas muito motivadas. Claro. Tanto você, a sua equipe, outros professores que eu encontrei, a direção sempre querendo trabalhar muito. E como você falou, fazer a diferença, mostrar que o interior tem, né, sim, condições, né, de produzir com excelência. Precisa de infraestrutura? Precisa, vamos trabalhar, né, para que ela exista, né? Mas parabenizar realmente você, que é uma pessoa que vem do Sudeste, escolhe estar, né, lá no Alto Solimões, né, e parabenizar você, parabenizar também outros pesquisadores que estão lá no INC, que são amazônidas, que são de Benjamin Constant ou que são de outros lugares, porque é um local muito importante para a universidade estar. Eu sempre digo que a universidade ela faz diferença na vida das pessoas em qualquer lugar. Mas eu tenho a impressão, não sei se é porque eu sou também do interior, que no interior ela faz mais diferença. Ela tem mais possibilidade de significar na vida de uma pessoa um caminho de ascensão social pela educação e um outro caminho que não é um caminho tão interessante, né, que ela pode trilhar. Eu acho que faz toda a diferença e o nosso interior tem que ser sempre muito valorizado. Com isso, eu deixo você para suas considerações quase finais. Né? Vou tentar ir lá na inauguração desse laboratório, tá, vamos voltar. Já. Né? Todos estão convidados. Então, suas considerações quase finais aí. Eu queria só ressaltar nominalmente as pessoas que fazem parte desse movimento de mais nuclear do Provalor. Então, agradecer a mentoria sempre do professor Henrique Pereira, que atualmente é diretor do INPA. Ele é um incentivador fundamental para esse processo. E agradecer quem está na luta lá com a gente todo dia e quem veio antes da gente para poder dar essa condição para a gente estar lá hoje, né? Então, eu não sou professor antigo do INC, eu estou lá há 5 anos. Mas aí o professor Sidão, que é da comunicação, aproveitando a comunicação, da Impactas, que está lá com a gente, pesquisador do Provalor, o Juvan, incansável, afastado por doutorado, mas está lá com a gente,
sempre ajudando no que ele pode, fazendo total diferença. A Leonor, que eu já citei, Murana, Dani, Lenison, a nossa gerente da incubadora, Silvana. Queria agradecer aos PIBICs que estão ali com a gente, a Jaqueline, a Stephanie, a Sandrine, o Kaká. E queria agradecer também todos esses líderes aí dessas startups que estão, sabe, se arriscando num processo que vai ter problema, que vai ter desistência, que vai ter conflito. E agradecer a direção do INC, porque sempre carregou a gente nesse processo. Agradecer ao FAM, todo mundo aqui de Manaus, que eu sou nascido e criado na pós-graduação na UFAM, e eu sou muito orgulhoso de ser da UFAM, sabe? Acho que isso é muito importante, eu tenho muito orgulho desse espaço. E agradecer você, Alan, porque, sabe, desde o simpósio lá, e agora dando mais essa oportunidade para falar, eu falo pra caramba, peço até desculpa, mas dar essa oportunidade de voz pra gente eu acho extremamente importante, e tenho que agradecer muito essa empatia também por ser do interior, mas não porque está em Manaus, não deixa de ter esse espaço cedido pra gente e pra gente ter mais equidade na distribuição desse capital intelectual. Então eu queria agradecer em nome da incubadora, do INC e da própria UFAM esse trabalho que você tem feito aí de divulgação do interior aqui nesses canais de comunicação. Obrigado. Eu que agradeço, né, dizer que vou voltar. A gente aprovou aí mais um projeto na FAPEAN, no PEX, né, que é voltado para a divulgação de ciência no interior, em todos os campos, né? E com isso, gente, a gente vai encerrando aqui mais uma edição do Ciência na Prática. Você acompanhou aqui pelo canal Portal da Ciência. Também pode acompanhar e assistir esse programa na TV UFAM, no canal 8 da Claro TV, às 9 da manhã e às 21 horas, né? De segunda a sexta, passa 15 dias aí no ar, passando o programa, você pode também acompanhar. Esse é um programa de extensão, é um projeto de extensão universitária, né, do Grupo de Pesquisa em Comunicação, Cultura e Amazônia, aqui da Faculdade de Informação e Comunicação da UFAM. É sempre um prazer falar sobre ciência, é sempre um prazer estar aqui com você. Se você quiser saber mais sobre o mundo da ciência, segue a gente lá no Instagram, no @portal.da.ciência, que é o nosso Instagram, ou acesse o nosso site, que é o www.portaldaciencia.net. Muito obrigado e até a próxima edição do Ciência na Prática.